Olá, boa tarde. Hoje é 16/10/2024. Então, estou totalmente lúcido, sem nenhum efeito de bebida, drogas ou qualquer outra coisa que possa tirar do raciocínio normal, do raciocínio legítimo. Então, Números 24, versículo 1. Antigo Testamento, parte 867. Então, aqui ainda acerca de Balaque e Balaão. Números 24, no versículo 1, está escrito assim. Então, boa tarde, Deus abençoe você e sua família. E Deus lhe dê a direção a qual Ele quer para a sua vida. Então está escrito algo muito importante. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Então ele via que parecia bem aos olhos do Senhor abençoar Israel. Então ele sentiu que Deus estava abençoando Israel. E levantando-se Balaão os olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Então veja que quando ele tirou os encantamentos, a vontade ou o interesse de saber se Deus iria amaldiçoar o povo ou não, quando saiu isso dos pensamentos dele, da intenção dele, o Espírito de Deus veio sobre ele. Então, uma coisa muito importante, quando alguém tira pensamentos ruins, desejos ruins, práticas ruins, o Espírito Santo, ele batiza a pessoa em línguas estranhas, ou o Espírito Santo passa a habitar na vida da pessoa, entendeu? Quando ele tirou os encantamentos, ele pôs o rosto para o deserto, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então, quando a pessoa tira pensamentos negativos, desejos negativos, vontades negativas ou práticas negativas, o Espírito do Senhor vem sobre a vida da pessoa. E tem coisa que a gente fala, que a gente diz, que é através do Espírito, não através da gente, por conta própria da gente. No versículo 3 está escrito algo: e alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Então, veja que ele recebeu uma parábola, uma voz: fala, Balaão, filho de Beor. Entendeu? Era o Espírito do Senhor que estava mandando. Fala aquele que ouviu o dito de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em estar-se e de olhos abertos. Então, era o quê? A revelação. Fala aquele que ouviu o dito do Senhor, o que vê a visão do Todo-Poderoso. Então, muitas das vezes, Deus ele dá visão aos seus servos, quem crê em sua palavra. Então, Deus dá visão. Então, Deus ele dá visão. Visões boas, visões ruins, visões do que pode acontecer e do que não acontecerá. Amém? Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas as tuas moradas, ó Israel. Aqui era ele falando pelo Espírito, como ribeiro se estende, como jardins ao pé dos rios, como árvore de sândalo. O Senhor os plantou, como cedro junto às águas. Então o Espírito estava falando isso. Quando o Balaão estava dizendo isso, era o Espírito que estava falando. De seus baldes manarão águas, e as suas sementes estará em muitas águas. E o seu rei se alçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Então o reino de Israel seria levantado. Então aqui ele estava mostrando que Deus estava na vida do povo de Israel, na vida de Israel, e o reino deles seria levantado, seria exaltado. Deus atirou do Egito, as suas forças são como a de um unicórnio. Então as forças de Israel como força do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os ultrapassará, os atravessará. Então, isso é uma coisa que eu digo para você. Todos os exércitos que se levantavam contra Israel, naquele tempo perdiam as batalhas, as lutas. Porque o Senhor estava lutando no meio deles como varão de guerra. Entendeu? Por isso que ele vencia.
E às vezes o povo que era vencido por Israel, que era desde a criança ao idoso até o adulto, até o dos exércitos ou não, que era ferido à espada, é porque Deus mandava naquele tempo. Por que Deus mandava? É porque ele servia a outros deuses e não queria de maneira alguma obedecer a ele e não queria de maneira alguma o bem de Israel. Hoje em dia eu não posso dizer que alguém deve fazer isso. Chegar a matar todo mundo de uma nação, de uma cidade, do país, porque isso é contra os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que é de Deus no dia de hoje, entendeu? Então isso, aos olhos de Deus, é errado, não é certo. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então, quem abençoar o povo de Israel, pai de Israel, segundo o Espírito de Deus, era abençoado. Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Então, em vez de amaldiçoar, a pessoa deve abençoar. Em vez de desejar o mal, a pessoa deve desejar o bem. Em vez de planejar o mal, deve planejar o bem. Entendeu? Naquele tempo, benditos eram os que abençoaram ele, os que amaldiçoaram eram amaldiçoados. Por isso que Deus não queria que Balaão amaldiçoasse o povo, para que Balaão não fosse amaldiçoado, e nem Balaque com a sua nação.